Sábado, dia 17 de outubro, a semana chegou ao final e hoje é com Santo Inácio de Antioquia que nós vamos refletir a palavra, o evangelho desse dia. Santo Inácio de Antioquia, um homem de Deus, bispo e mártir, derramou sangue, grão de trigo, ele dizia, que era moído depois na boca dos leões para ser o trigo de Cristo, para ser fermento nesse mundo, o pão de Deus. Lhe tocou o coração e ele se torna agora também alimento para a vida de tantos com seu exemplo. Vamos com Santo Inácio de Antioquia iniciar a reflexão do Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós concluímos a semana depois de todas as invectivas, de todas as ameaças que Jesus faz tentando a conversão de fariseus, doutores da lei, escribas. Nós terminamos com Jesus chamando aqueles que serão a sua igreja a testemunharem a sua fé nele. Nós vemos que multidões imensas se aglomeravam em torno de Jesus, diferentemente desses outros fariseus, escribas e doutores. As multidões vêm a Jesus, mas Jesus quer alertá-los agora de que não será um caminho fácil, será um caminho de testemunho, um caminho que precisará entrar nele para valer, não apenas uma fé adocicada, uma fé para apaziguar a consciência, mas uma fé que leva a viver o que se crê. Não se pode viver outra coisa diferente daquilo que se crê. Toda a vida tem que ser fermentada pela fé e se transformar em testemunho verdadeiro. Então Jesus está dizendo que aquele que der testemunho dele, do seu nome, da sua pessoa diante dos homens, ele também testemunhará a favor dele diante dos anjos do céu. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar simplesmente em crer internamente. A religião não pode ser algo subjetivo e não contar para ninguém, cada um na sua. A religião, por ser a fé em Jesus Cristo e produzir salvação, não pode ser só para nós. Se essa salvação é importante e salutar para nós, imagine que ela precise também chegar ao outro. Nós não podemos nos conformar com uma fé privada apenas, interior, íntima, como eu já disse, mas uma fé que vá se alastrando, o reino de Deus que vá acontecendo pelo nosso testemunho de que crer em Deus vale a pena, de que crer em Deus nos faz bem, nos dá perspectiva, esperança, fé no futuro, que traz perdão e paz, que vale a pena. Não pode ser apenas uma fé doce e cândida, mas que não produz qualquer efeito na mudança no nosso exterior, no mundo. Então Jesus chama hoje a igreja ao ardor do Espírito, ao testemunho. Mas ele diz, então cuidado, aquele que creu em mim, que testemunhou no poder do Espírito Santo, mas depois cai e começa a duvidar de Deus, a blasfemar, dizendo que Deus não vale a pena, que as obras de Deus não acontecem, duvidando profundamente ao ponto de não querer mais. Aí é um pecado contra o Espírito Santo, o pecado da apostasia, o pecado de não crer que Deus é suficiente, às vezes nem para perdoar o seu pecado ou para fazer as obras de salvação que deveria. Aí, onde mais haverá salvação? Em outro nome não há salvação.
e para quem conheceu Jesus Cristo e experimentou o seu poder, o poder do seu Espírito, não crer mais e, inclusive, falar contra esta fé é um caminho sem salvação, é muito grave. É o pecado contra o Espírito Santo. E ele termina dizendo, mais uma vez, a não termos medo, porque o Espírito Santo haverá de nos socorrer até no que falar, no testemunho que devemos dar. Rezemos agora. Senhor, nós queremos encerrar a semana pedindo uma confiança viva no Senhor, uma fé forte, uma fé temperada pela graça que vem do Teu Espírito Santo, com as virtudes mais poderosas que nos ajudem a viver essa fé como testemunhas. Senhor, nós não queremos uma fé morna, nem uma fé apenas interior, mas queremos uma fé cujo testemunho contagie os nossos irmãos. Dá-nos, Senhor, um testemunho de alegria, a alegria do Evangelho, um testemunho de esperança no meio de tantas pessoas que têm perdido a esperança. O testemunho do perdão, que apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, o Teu amor é maior do que tudo e nos acolhe. Dá-nos viver uma fé capaz de responder aos desafios do tempo presente. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã é domingo, não deixe de ir à missa se podem, sobretudo você que é jovem. Não deixe que esse tempo de pandemia sirva de desculpa para você se afastar da igreja. Nunca se afastem da igreja. Fora da igreja, onde vocês encontrarão a salvação? Deus quis a igreja como caminho de salvação. Não usem a pandemia como desculpa para esfriarem na fé. Os que ainda não podem, por vários motivos, participem pelos meios de comunicação. Bom domingo a todos.